Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso trabalho na noite de hoje. Vamos continuar nessa vibração. Sabemos que já foi trabalhado o nosso ambiente, já foram trazidos tudo que foi preciso para o trabalho da noite de hoje. Que possamos, nesse momento, exteriorizar o mais profundo amor dos nossos corações, a gratidão ao Pai de infinita misericórdia, que nos ajuda sempre, nos ampara, nos protege, ao nosso Mestre amado Jesus, irmão maior, que Ele possa estar sempre conosco nessa noite, juntamente com a nossa Mãe Santíssima, que é a mentora da nossa casa, dirigente dos nossos trabalhos. Que a Tua luz, Mãe, possa nos envolver a todos nesse momento e que possamos ser bons instrumentos de trabalho nessa noite. Pedimos pelos dois nossos irmãos que vai fazer a página de harmonização e o nosso irmão que fará o estudo da noite de hoje. Pedimos também pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, que estão enfermos, que estão com qualquer problema, que eles também recebam onde estiverem a Tua ajuda e o Teu amor. Nós vamos pedir ao nosso irmão que comece a leitura. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 88. Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrija? Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que temos de aprender e de melhorar. Obrigado, nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, por tanto amor que nos devota, nos ampara e que nos fortalece. Te pedimos, Pai, que nos inspire, que nos dê sabedoria para sabermos distinguir quando o Senhor está nos chamando a atenção e nos mostrando o caminho errado que não devemos seguir, para que possamos acordar e escolher o caminho certo, para que possamos atingir a nossa felicidade.
Obrigado por esta casa, Pai. Obrigado por todos que aqui aportam, ajudando a servir, e que possamos servir sempre na ajuda de todos. Seja feita, Pai, sempre a sua vontade. Assim seja. Mais uma vez, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Vamos começar o estudo dessa noite agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para aprendermos, estudarmos um pouco mais do Evangelho, trazido até nós pelo nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe para a gente conversar hoje o que talvez seja o assunto que mais diferencia a nós espíritas das nossos irmãos demais doutrinas cristãs, que é a reencarnação. Talvez seja o ponto de maior atrito, vamos assim dizer, mas que a gente deve sempre se esforçar para que a divergência de opinião não se torne hostilidade. Então eu digo isso por experiência própria, porque eu brinco que eu não tive escolha de ser espírita, já que eu sou espírita desde que eu me lembro, mas na minha juventude eu era mais enfático em tentar convencer as pessoas de que o meu entendimento era o correto. E eu não entendia que, na maioria das vezes, cada um tem um entendimento correto ao seu estágio, à sua capacidade, à sua realidade. Então, se para mim sempre fez sentido a reencarnação, para outros pode não fazer nenhum sentido e não tem problema nisso. Cada um com o seu tempo. Então, feito essa introdução sobre o quão delicado pode ser esse tema se a gente for conversar com eles, com nossos irmãos cristãos que não sejam espíritas, eu vou trazer, como eu gosto sempre de fazer, uma frase que, de forma ampla, resume o estudo da noite. E a frase que eu separei é a seguinte: se nós formos falarmos sobre os objetivos da reencarnação. A frase é: a vida corporal é uma escola. Cada existência traz lições que nos ajudam a desenvolver virtudes e superar imperfeições. Então, de forma geral, de tudo que nós vamos conversar hoje aqui, no tempo que nós separamos para essa conversa, se a gente tiver um bom entendimento dessa frase, a gente já ganhou a noite. Então, vou pedir desculpa pela minha voz, que, como a maioria das pessoas que eu tenho conversado, está todo mundo um pouquinho prejudicado por esse frio, que a gente não está acostumado. Mas é o que temos para hoje. Como eu estava dizendo, hoje vamos refletir sobre um dos temas mais profundos da doutrina espírita, os objetivos da encarnação. Por que estamos aqui? Qual o sentido das nossas experiências na Terra? Por que passamos por tantas vidas? Curioso que essa segunda pergunta, qual o sentido das nossas experiências na Terra, é uma pergunta filosófica universal, que na maioria das vezes a gente ouve ela simplesmente: qual o sentido da vida? Outra maneira de se fazer a mesma pergunta é: qual o sentido das nossas experiências na Terra? Então eu espero que, baseado na nossa doutrina espírita, a gente tenha uma boa compreensão ao final desse estudo de quais são esses objetivos. Segundo o Espiritismo, a encarnação é uma oportunidade divina de evolução, onde o espírito pode se depurar, aprender e reparar erros do passado. Então, coloca os 3 alicerces, esse tripé dos objetivos da nossa encarnação. Depurar, ou seja, tirar imperfeições, aprender coisas novas e reparar os erros do passado. Continuando, eu coloquei como item 1 a encarnação
como caminho para a evolução. Esse estudo, eu baseei ele, na verdade baseei não é a palavra correta, eu iniciei ele com a questão 132 do Livro dos Espíritos, que é a nossa primeira obra espírita, publicada por Kardec. A questão 132 diz o seguinte, a pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E curiosamente, esse tema me veio à mente ouvindo uma entrevista de um técnico de futebol. Olha só, como coisas simples do dia a dia, se a gente prestar atenção, a gente consegue fazer um paralelo e tirar lições ali que não eram inicialmente voltadas para a nossa evolução espiritual, mas que têm a sua utilidade. O técnico de futebol disse que ele precisa, com o time dele, sabendo as limitações dos jogadores que ele tem, ter muito claro quais são os objetivos que ele tem ao entrar em campo. Porque sabendo que vai enfrentar dificuldades, se ele entrar sem se preparar para as dificuldades que ele acredita, que ele tenta prever que vai ter, a chance de fracasso é muito maior. Então eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando qual é o nosso campo de futebol da nossa existência. Qual é o jogo que nós estamos jogando? Aí fui procurar sobre isso dentro da visão espírita e me deparei com essa questão 132, que é qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos superiores responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Isso é uma coisa, para mim, como eu já havia falado, muito clara, muito simples de compreender e de aceitar, mas que nem sempre as pessoas estão prontas para entender que nós estamos destinados à perfeição. Nós não estamos destinados por Deus a sermos simplesmente o melhor que conseguirmos. Nós estamos destinados à perfeição. O tempo que vamos levar para alcançar essa perfeição é que depende das nossas escolhas. Mas nós estamos, irremediavelmente, eu diria, destinados a sermos perfeitos. Para uns, a encarnação é expiação. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Nenhum de nós, que já passamos um pouquinho dos 12 anos de idade, podemos dizer que chegamos até onde chegamos sem nenhum sofrimento. Eu acho que eu não estaria arriscando em afirmar que todos nós já tivemos as nossas dificuldades, todos nós já tivemos a nossa fase de mais fraqueza física, nossa fase de mais delicadeza emocional, onde coisas, situações da vida pareciam nos impactar de forma que a gente não via solução, mas perseverando e acreditando, tendo a consciência das dificuldades que nós temos nesse jogo, nessa empreitada que é a nossa caminhada em direção a Deus, a gente sempre vai ter esperança. Por isso que não cansamos de dizer que a doutrina espírita é, sobretudo, uma doutrina consoladora. Porque uma vez que é um valor indiscutível da nossa doutrina, que nós somos destinados à perfeição, então não existe desesperança. Podem existir momentos em que a nossa imperfeição nos deixa fraquejar, mas nós devemos nos agarrar, sobretudo, à paz de Jesus. Porque se nos agarrarmos a esse conceito, ao exemplo do nosso Mestre, não há como ficarmos desesperançosos. Vamos ficar sempre felizes e saltitantes? Não. As dificuldades são reais. Elas, às vezes, nos encaram de forma avassaladora. Nos faz sentirmos pequenos, faz nos sentirmos
impotentes. Mas com Jesus, com a paz de Jesus, tudo podemos. Continuando. Perdão, eu falei demais, me perdi aqui. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha só que interessante. Quem deu essa mensagem, se não me engano, eu não anotei aqui, falha minha, mas foi o Espírito de Verdade. Ele deixa bem claro que nós temos uma parte a assumir, um trabalho a assumir na obra de Jesus. Nós somos, por assim dizer, um tijolo na construção do reino dos céus. Nós somos um tijolo na obra do Pai. E nós temos que assumir isso. Afinal de contas, que parede que está completa se estiver faltando um único tijolo? Coloque 1000 tijolos em linha, coloque 10.000 tijolos em linha. Se estiver faltando um, todo mundo vai olhar para aquele que está faltando. Então não sejamos nós esse tijolo que está faltando. Nós fazemos sim parte na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento, ou seja, um corpo. O instrumento que nós tomamos é o nosso corpo físico, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Nós estamos aqui, sim, para cumprir as ordens de Deus. Às vezes é muito comum nós, e eu digo nós, não especificamente eu ou cada um de vocês, mas nós, seres humanos, acharmos que diminui-nos seguirmos ordens. Mas a verdade é que todos seguimos ordens. Mesmo a pessoa encarnada nesse planeta, no momento que estiver na posição mais superior da hierarquia de comando, ela, querendo ou não, está sob as ordens de Jesus. E Jesus, eu tenho certeza que querendo, está sob as ordens de Deus. Então não devemos nunca, jamais nos achar diminuídos por seguirmos ordens. Nós devemos e podemos sim ser criteriosos com quais ordens nós seguimos. Se essas ordens forem em desacordo com o Evangelho, por exemplo, façamos de tudo possível e impossível para que não nos comprometamos em seguir essas ordens. Mas as ordens que Jesus nos deu através do Evangelho, dizendo que nós fazemos parte da obra de Deus, tenhamos orgulho em seguir essas ordens e nos intitularmos servos de Jesus. Continuando. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, ou seja, o Espírito, nós. Lembrando que isso ainda é a resposta à questão 132 do Livro dos Espíritos. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Dele quem? De Deus. Então, nós temos o nosso papel a cumprir no desenvolvimento do universo, no funcionamento do universo. E quando nós cumprimos bem esse papel, nós nos aproximamos da perfeição dita no primeiro parágrafo da resposta e, consequentemente, nos aproximamos de Deus. E eu digo com toda certeza que ao nos aproximarmos da perfeição e de Deus, nos aproximamos da nossa felicidade. Para terminar, a resposta da questão 132. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ou seja, Deus, na sua infinita perfeição e inteligência, criou essa maravilha que nós não conseguimos compreender fração sequer, que é o universo, de forma que cada um de nós tenha o seu papel importante a ser executado.
O universo não funciona sem nós. E eu não estou dizendo nós, corpo físico, porque lembremos, eu estou Jonathan, eu não sou Jonathan. Então, eu, espírito, tenho um papel que ninguém, no incontável número de espíritos que existe no universo, pode fazer. Deus destinou esse papel para mim. Ninguém mais pode fazê-lo. Então eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, e ao assumir as minhas responsabilidades eu me aproximo do Pai. Então, ainda nesse assunto, vamos falar um pouco sobre a necessidade da encarnação. Nós vamos ver um trecho tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25. Também vem na forma de pergunta. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Porque, como a gente já conversou, de forma geral, a encarnação nossa vida não é um mar de rosas. A gente tem momentos de felicidade, com grande dose de dias de luta, e a gente espera ter momentos de tristeza. Mais ou menos assim seria dividido uma existência considerada boa. Então, é perguntado aos espíritos superiores se a encarnação é um castigo e se só os espíritos culpados são sujeitos a ela. Então, essa aqui quem respondeu foi São Luís. A resposta é: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Mais uma vez, São Luís confirmando a resposta do Espírito de Verdade, dizendo que nós temos objetivos a cumprir, nós temos trabalhos a executar. Nós não viemos aqui a passeio, como se diz. Nós viemos cumprir objetivos. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, essas tarefas, entre outras coisas, ajudam no nosso desenvolvimento intelectual, ajuda na nossa cognição. Seria muito mal comparando como aqueles brinquedinhos de criança que tem um círculo, um quadrado e uma bola, eles têm que colocar no lugar correto. Aquilo auxilia eles a perceber o jeito certo e o jeito errado de fazer. Por mais que ele tente colocar a estrela no lugar do quadrado, ele não vai conseguir. E muitas vezes nós, como espíritos ainda imaturos, tentamos nas nossas ações colocar estrelas em quadrados, quadrados em círculos e por aí vai. A gente vê que o negócio não vai funcionar muito bem e ainda assim a gente insiste, esperando de alguma forma conseguir um resultado que não vai vir. Então, qual é a maneira mais simples, mais que nos aproxima mais rapidamente do sucesso? O Evangelho do Nosso Senhor Jesus. Ele nos ensina direitinho a colocar estrela na estrela e quadrado no quadrado. É só a gente procurar lá, dedicar algum tempo, tá? Porque nenhum conhecimento vem só para a gente escovar o dente. A gente tem que parar, dedicar algum tempo a esse conhecimento, para que a gente possa bem executar as tarefas que já ficou bem claro que Deus designou para nós. Continuando. Deus, sendo soberanamente justo, tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Ou seja, a gente já estudou aqui em outras oportunidades que Deus nos criou como espíritos todos simples e ignorantes. Todos nós temos o mesmo ponto de partida. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida que um dia Jesus teve, que um dia Maria teve. Eles não foram criados com privilégios. Eles não foram criados já com sabedoria, já com amor. Eles foram criados
tal como nós o fomos. Eles fizeram escolhas melhores do que nós andamos fazendo? Provavelmente sim. Eles alcançaram posições em que nós um dia também vamos alcançar? Certamente. Quando a gente vê a elevação espiritual e moral de Jesus, de Maria, isso não deve de forma nenhuma nos desanimar, muito pelo contrário. A gente tem que olhar para eles como exemplos, não como ícones, porque de certa forma é comum a gente, vou usar a palavra endeusar as personalidades. E endeusar alguém, como a própria palavra diz, é colocar como Deus. E Deus sim é inalcançável. Nós nunca seremos Deus. Mas a evolução espiritual de um Cristo, de uma Maria de Nazaré, nós vamos alcançar. O quão rápido nós vamos alcançar esse patamar depende das nossas escolhas e dos nossos esforços. Continuando. Um momentinho só. Isso para todo o ponto de partida, da mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, quando nós passamos pelas nossas primeiras encarnações, elas não têm nenhuma característica punitiva. Elas têm a característica de aprendizado, de ensinamento. Vamos mal comparar com o aluno que vai para a escola. Ele vai para a escola para aprender, ele não vai para a escola para ser punido. Se ele não fizer bom uso do tempo que passa na escola e não adquirir o conhecimento esperado, aí vão vir consequências desagradáveis que nós passamos a chamar de castigo, de punição. Mas, na verdade, a maneira mais saudável de encarar é a consequência natural das nossas escolhas infelizes. Então, no começo, toda a encarnação, no começo da nossa existência espiritual, as encarnações não têm nem de longe o aspecto punitivo, o aspecto de reparação de erros. É pura e simplesmente um aprendizado. Continuando. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores, como a gente tem falado. A encarnação é obrigatória. O quanto de sofrimento e o quanto de tempo essas encarnações vão nos proporcionar depende das nossas escolhas, como ele diz, do zelo que nós temos ao fazer essas escolhas. Porque essa palavra zelo, eu não acho que ela foi colocada aqui por São Luís à toa. Porque zelo, nesse sentido, quer dizer que a gente tem que parar realmente e pensar sobre as nossas escolhas. Não reagir simplesmente às situações da vida. Quando alguma tribulação nos cerca, quando alguma decisão importante é preciso ser tomada, é bom que a gente pense sobre ela, que a gente reflita sobre ela. E eu falo sempre para o meu filho que no momento de dúvida, se pergunte o que Jesus faria. Diante dessa situação que ele está agora, que nós estivermos, nos perguntemos, nessa situação, o que Jesus faria? E se nós não quisermos maquiar a resposta e formos sinceros com ela, nós vamos ter um caminho seguro para saber qual é a nossa escolha correta. Sempre perguntar o que Jesus faria. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Aí sim, quando a gente persiste em escolher o caminho errado,
A encarnação se torna tão penosa que toma um aspecto de castigo. Mas, mais uma vez, não é porque Deus está nos castigando, é porque a consequência natural de eu colocar o dedo na tomada é levar um choque. A consequência natural de eu colocar a mão no fogo é me queimar. A consequência natural de desobedecer às leis de Deus é o sofrimento. Então tenhamos zelo no momento das nossas escolhas. Não subestimemos a importância das menores decisões, porque elas podem reverberar no nosso futuro de uma maneira que a gente, sem raciocinar, pode não imaginar. Então, continuando, porque o tempo corre, com isso a gente termina a primeira parte do estudo, que é a encarnação como um caminho para a evolução. E entramos na parte 2, que é conversarmos mais sobre provas e expiações. Então eu trouxe do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, um pedaço do item 7 até o item 9. Vamos conversar sobre eles. Diz assim no Evangelho: jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior. Nós estamos num mundo de provas e expiações em via de se tornar um mundo de regeneração, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Ou seja, se nós estamos nesse mundo aqui ainda com tanta tristeza, com tanta dificuldade, é responsabilidade de Deus? Não. De Jesus? Não. É nossa. Como assim? As nossas escolhas nos prendem às infelicidades. Uma vez que a gente passar a majoritariamente fazer as escolhas corretas, nós vamos nos qualificar para deixarmos essa tristeza para trás. A cada adversidade, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isto não se daria, e que só de si depende não voltar a este mundo, trabalhando por se melhorar. Ou seja, depende só de nós. Eu coloquei um comentáriozinho aqui, porque quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei, eu não sei como é que era na época de cada um de vocês, na localidade de cada um de vocês, mas quando eu tinha meus 12, 13 anos na escola, eu sempre estudei em escola pública, você tinha a turma da quarta série, 401, 402, 403. 401 eram os melhores alunos, 402 eram mais ou menos, 403 eram que não queriam nada. Então eu sempre fui da turma 1, porque eu só conversava muito, as pessoas sempre diziam que eu não ficava quieto, mas eu sempre estudei e tirei notas boas. Mas quando eu mudei de escola, eles me colocaram, se não me engano, foi na 403. Gente, era muito difícil. Eu nunca fui santinho, não, mas era uma dificuldade você prestar atenção na aula na 403. Aí eu reclamava com minha mãe, eu chegava em casa com dor de cabeça, a 403 não dava condição. Mas eu fiquei na 403, porque eles não sabiam de mim. Eles me colocaram na 403. Mas com as minhas escolhas, com as minhas notas, com o meu comportamento, no ano seguinte eu fui para 501. Aí eu não era mais quietinho da 501, mas eu estava ali bem colocado. Então a nossa situação, no nosso planeta de provas e expiações, é semelhante a isso. Eu não vou dizer que a gente está na 403, mas 401 a gente não está. Então vamos... Aqui não tem erro também, a gente já pode ter que ir. Pois é, vamos nos esforçar para que quando a gente passar adiante, a gente vá para 501, para 502 talvez, no mínimo, mas que a gente saia da 503, porque é difícil, gente. E depende de quem? Depende da gente. Se eu não tivesse tido as notas adequadas, se ao invés de me incomodar com a bagunça que era na 403, eu tivesse me juntado àquela bagunça, eu não teria ido para 501 no ano seguinte. É exatamente essa situação que nós estamos passando. Nós estamos numa turma de intermediária para baixo em nível de felicidade. E depende exclusivamente de nós passarmos por uma turma onde a matéria é mais estudada com atenção. E qual é a matéria? São as leis de Deus. A gente tem disponível os livros para conseguir nos qualificar para uma turma mais tranquila. Depende de nós. Continuando. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha
com conhecimento de causa. Olha que importante, fazer uma escolha com conhecimento de causa. A gente tem que lembrar que Deus, de forma nenhuma, vai, vou usar a palavra punir, tá? Não é uma palavra ideal que eu gostaria, mas na falta de uma melhor. Deus, de maneira nenhuma, vai punir alguém por um erro cometido inocentemente, sem ter o conhecimento de que aquilo era errado. Mas uma vez que a gente adquire conhecimento, e nesses 5 livros básicos da doutrina, tem todo o conhecimento que a gente precisa para alcançar Deus. A gente não tem mais a desculpa da ignorância. A gente tem a obrigação de fazer as escolhas adequadas, as escolhas corretas, ou, infelizmente, arcar com as consequências, que se costuma chamar de punição, mas são as consequências das nossas faltas. Mas, lembrando, nós temos já o livre-arbítrio desde sempre e o conhecimento de causa. Continuando. Rendamos graças a Deus, que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros, e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Então, tem realmente a certeza, todos nós espíritas, de que Deus não vai nos negar jamais oportunidades de redenção, oportunidades de corrigir e compensar os nossos erros. Mas, acima de tudo, nós precisamos rogar a Deus por essas oportunidades. Porque se nós não estivermos de coração aberto, de boa vontade para corrigir e compensar as nossas faltas, essa oportunidade não vai vir, porque nós não vamos aproveitar. E a espiritualidade, com tanto trabalho, imagina o trabalho que a gente dá para a espiritualidade superior. Eles não vão desperdiçar tempo se eu não quero a correção. Nós precisamos buscar nos corrigirmos. Continuando. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Isso é meio óbvio, né? Se a gente está passando por provas e expiações, se somos seres viventes num planeta de provas e expiações, e não somos missionários, que é uma coisa que a gente vai ver bem daqui a pouco, é porque perfeito nós não somos. Porque a gente não precisa passar por prova quem é perfeito. Afinal de contas, que PhD de qualquer matéria vai ter que fazer prova de segundo grau, de segundo ano. Não vai. Todo mundo sabe que ele já sabe aquilo. Então, nós estarmos aqui já denota que nós temos ainda caminho para seguir, e muito. Continuando. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixa e impelem o homem à revolta contra Deus. Se nós estamos passando por uma dificuldade e estamos intimamente ou verbalmente reclamando delas, pode ter certeza que é uma expiação, não é uma prova. Se nós estamos passando por uma prova, nós certamente a requisitamos. E se nós a requisitamos, nós não vamos reclamar dela. Agora, se nós estamos reclamando, é um indício fortíssimo de que é uma expiação. Se nós estamos com uma dificuldade que intimamente nos revolta ou que intimamente nos traz queixume, é porque é uma expiação. Isso é o que está dizendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, não sou eu. Eu vou pular algumas partes desse aqui, passar para o item 3, por causa do adiantado da hora, tá? Eu peço desculpa. O item 3, eu trato de missões espirituais. Falamos sobre os missionários de Deus, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Ou seja, os verdadeiros missionários da superioridade, os verdadeiros missionários de Jesus e de Deus,
não se auto-intitulam missionários. Eles simplesmente veem uma situação e empregam todas as suas possibilidades em ajuda, em fraternidade, em corrigir aquela situação, em ajudar aquela pessoa em necessidade. Eles não chegam, eu sou o missionário, não sei das quantas, e vou te ajudar. Praticamente só o próprio Jesus chegou entre nós e conclamava o que ele era, porque ele realmente era um fora de série. Então, para ele, ok. Para qualquer um de nós que venhamos algum dia nos acharmos grandes coisas, lembremos, os verdadeiros missionários de Deus não se proclamam missionários de Deus. Simplesmente veem uma situação que necessita de uma ajuda, vão lá e ajudam, sem se questionar o porquê, ou sem se engrandecer com isso. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Porque as pessoas orgulhosas, todos nós temos ainda níveis de orgulho, mas aqueles que praticamente não se envergonham no orgulho, eles têm muito medo de que as pessoas não deem a eles o valor que eles acham que têm. Então tenhamos sempre muita atenção com o orgulho, que possivelmente, junto com o seu irmão egoísmo, é a maior armadilha que a gente pode cair. Isso não está só para os outros não, está para nós também. Eu tinha mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 25, mas infelizmente não vai dar tempo. Eu vou passar para o item 4, que é a reencarnação como um processo contínuo. Porque talvez vocês tenham percebido, talvez não, até agora eu tenho falado de encarnação. Encarnação é uma existência. Vamos conversar rapidamente sobre reencarnação, que é a sequência de várias existências. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. Ela representa a justiça divina em ação, permitindo que cada espírito tenha múltiplas oportunidades de aprendizado, reparação e progresso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 22, diz: sem a reencarnação, onde estaria a justiça de Deus? Como explicar as desigualdades da vida? Como explicar as diferenças aparentes entre os seres humanos? A riqueza de um e a miséria de outros? A inteligência de um contra a aparente falta de inteligência de outros? A saúde vigorosa de uns contra a doença desde a eternidade de outros? Onde estaria a justiça de Deus se tivéssemos apenas uma existência e uns gozem de tantos benesses e outras de tantas dificuldades? Eu, sinceramente, até hoje só ouvi a reencarnação como justificativa que faz sentido. Outra coisa, as aflições que parecem injustas à primeira vista. Quem de nós nunca se deparou com uma situação onde a gente achava que era uma injustiça imensa? E realmente se afigurava para nós uma injustiça imensa. Só que a gente muitas vezes se esquece que a nossa inteligência, que a nossa percepção, que o nosso conhecimento abarca apenas essa existência. A gente não sabe o que aquela pessoa tinha de resgate para passar por aquela injustiça. Mas lembremos, jamais usemos essa característica de que coisas injustas podem acontecer dentro da justiça de Deus para não nos sensibilizarmos com a injustiça. A injustiça ela é ruim, a injustiça ela machuca. Não só a pessoa que sofre a injustiça, mas aqueles que veem a injustiça acontecendo. Que ela há de ter um motivo justo que nós não conseguimos ver, ok. Mas não nos deixemos usar isso como desculpa para não nos sensibilizarmos com a injustiça. Então, para conclusão, vou pular mais um pouco, tá? Tinha mais coisa para falar, mas vamos lá. Conclusão. Quais são as consequências em atingir ou não atingir os objetivos da encarnação? Eu listei algumas. Se nós atingirmos os objetivos,
evoluímos moral e intelectualmente. Grande vantagem para nós. Nos libertamos das provas dolorosas. Por evoluirmos moralmente e intelectualmente, muitas vezes coisas que estavam programadas para nos acontecer e que nos seriam dolorosas, não vão mais acontecer, porque Deus não pune simplesmente por punir. Ele pune para que nós aprendamos. Se nós já aprendemos, a punição não é mais necessária, ela não tem mais um objetivo prático. Então, evoluindo, muitas vezes nós deixamos de passar por coisas dolorosas que deveríamos passar. Se fizermos bem essa encarnação, podemos habitar mundos mais elevados. Ah, que maravilha, voltar para 501. Assumirmos missões mais nobres, porque a gente, basicamente, aqui está carregando pedra nesse mundo tão denso. Se nós evoluirmos, nós podemos fazer missões de valor e que não nos sejam tão dolorosas também. Em contrapartida, se não atingirmos os objetivos da encarnação, permanecemos estagnados espiritualmente. Não evoluímos em nada e desperdiçamos tempo nosso e trabalho da espiritualidade superior, que tem muito trabalho para preparar esse corpo para nós e preparar toda a programação de uma existência inteira. Enfrentamos novas encarnações com desafios semelhantes. Ou seja, todas as dificuldades por que nós passamos nessa vida, vamos ter que passar de novo. Sofremos no plano espiritual com arrependimento e necessidade de reparação. Porque nós estamos beirando os 9 bilhões de pessoas no planeta. Não é fácil conseguir encarnar. Então, pode ser que, ao não aproveitarmos adequadamente uma existência, cheguemos do outro lado, nos arrependamos e queremos voltar para tentar recuperar o tempo perdido, mas não vai ter condição de voltar tão imediatamente. Então, passamos anos e anos amargurando o nosso erro. E, finalmente, a nossa mensagem de encerramento. A encarnação é uma bênção. Cada dia é uma oportunidade de crescer, amar e servir. Que possamos viver com consciência, buscando cumprir nossos compromissos espirituais com fé, coragem e caridade. Gente, então, basicamente era isso que a gente tinha para estudar hoje. Além de agradecer imensamente a presença de vocês aqui, eu espero sinceramente que, tanto quanto foi importante para mim preparar esse estudo para vocês, todos nós tenhamos aproveitamento com o que foi dito aqui hoje. Porque eu digo para o meu filho que eu já tenho mais passado do que futuro, mas nós ainda temos muito futuro. Se nós estamos ainda fazendo as escolhas erradas, comecemos imediatamente a fazer escolhas certas, que vai ser muito melhor para a gente. Boa noite, mais uma vez obrigado, e estejamos sempre com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.